Shalom, queridos. Olha o teu irmão e fala Shalom. Dá um abraço nesse irmão. Fala que bom estar com você nesta manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode se assentar, queridos. Exaltado seja o nome do nosso Pai. Parabéns, papais. Parabéns por esse dia tão lindo. Esse dia tão especial. Nós, pais, nós temos uma missão muito grande nessa terra. Nós representamos Deus nessa terra. O pai que entende a sua missão de pai, o seu papel de pai, o seu ofício de pai, o seu chamado de pai, ele entende que quando o filho olha para você e te vê como um pai protetor, esse filho olha para Deus e esse filho reconhece quem é Deus. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando nós não transmitimos para o nosso filho a segurança, também muitas vezes filhos olham para Deus e não conseguem compreender o amor de Deus, a dimensão deste amor, o quanto Deus nos ama. Amém? Que você possa nesta manhã compreender que o chamado para ser pai é um dos papéis mais importantes que Deus concedeu a nós como homens. Pais responsáveis, eles assumem a responsabilidade pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela vida espiritual. Que Deus derrame graça sobre a tua vida. Amém? Eu quero que ligue o ar só daqui, tá bom? Pode ligar o ar só daqui. Vocês estão com frio? Não? Sério? Tá muito frio. Então tá, então peraí, segura um pouquinho aí, porque se ligar aqui eles vão ficar com mais frio ainda. Eu pensei que estava cheirando queimado, não tá não? Tô cheirando queimado não? Pode deixar, por enquanto vamos ver até que momento que eu seguro aqui sem o ar. Amém, queridos, eu quero nessa manhã ministrar uma palavra ao teu coração. O tema dessa manhã é: quando a paixão acaba antes do fim. Diga, quando a paixão acaba antes do fim. Toda desobediência é a falta de temor. De novo. Sabia disso? A raiz de toda você vai entender, e eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no teu espírito para que hoje você saia daqui fortalecido e restaurado. O texto que nós vamos ler, Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Diga, eu não posso desanimar. Eu não posso cansar de fazer o bem, porque no tempo certo eu vou colher, mas eu só vou colher se eu não desanimar. Põe a mão no teu coração, Pai, que esta palavra possa entrar no nosso espírito e saiamos daqui hoje compreendendo a dimensão desta verdade. Pai, nós não podemos e nós não queremos e nós não iremos cansar de fazer o que precisamos fazer, porque sabemos que nós vamos colher, mas essa colheita será uma realidade se nós não pararmos de fazer. Se nós não desanimarmos, se nós continuarmos a fazer. Então, Pai, abra o nosso coração e o nosso entendimento para vivermos a verdade desta palavra, no nome de Jesus. Amém. De vez em quando eu me deparo com algumas pessoas que falam assim: apóstolo, por que será que eu não tenho sido abençoado financeiramente? Se durante um tempo na minha vida eu fui tão fiel a Deus, se durante um tempo na minha vida eu fui fiel a Deus, eu fazia a obra de Deus, eu dizimava, eu primiciava, eu ofertava, mas chegou um tempo que eu não via resultado e eu parei. E agora eu não vejo a bênção de Deus na minha vida. A grande pergunta, essa pergunta, muitas pessoas se fazem. Porém, queridos, a Bíblia, ela nos deixa muito claro que nós precisamos ter uma vida continuada. Nós não podemos apenas fazer o bem, tratar bem a nossa família,
tratar bem a nossa esposa, nosso cônjuge. Hoje é dia de falar bem dos pais, né? Então hoje eu preciso pegar um pouquinho as mulheres, né? Porque semana passada os homens apanharam, então agora, mas não vou bater nas mulheres não. Hoje nós estamos aqui apaixonados por todos vocês, então ninguém apanha hoje, tá bom? Mas vai chegar o dia de vocês, tá, mulheres? Pode ficar tranquilas. Então nós percebemos que algumas pessoas, elas começam a fazer o que é certo, elas começam a plantar, elas começam a investir, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na educação dos filhos, mas chega um determinado momento que essas pessoas, elas cansam, elas param. E aí depois elas começam a ter colheitas ruins e elas se perguntam, por que eu não tenho conseguido ter colheitas boas, se durante tanto tempo eu plantei sementes boas? O grande segredo e a resposta para todas as coisas, queridos, é que nós precisamos ter uma vida continuada. Nós não podemos fazer o que precisamos fazer durante um tempo, cansarmos e acharmos que nós teremos colheitas por aquilo que nós simplesmente plantamos lá atrás, mas não continuamos a plantar. Quando se fala da vida financeira, a vida financeira é assim, você é fiel, mas fidelidade não é fidelidade 1 mês, 2 meses, fidelidade precisa ter uma constância. E a colheita da fidelidade financeira, ela vem quando eu tenho essa constância, quando eu não faço apenas algumas vezes. Dentro do casamento também é assim que funciona. Então, às vezes, o marido se torna um bom marido durante um tempo e parece que as coisas não clareiam. E aí eles então passam a fazer o que eles acham que tem que fazer. A esposa, a mesma coisa. Não, eu cuido do marido, eu lavo a roupa do meu marido, eu fiz tantas coisas boas, mas chegou um momento que eu cansei e eu parei. Alguns pais fazem isso em relação aos filhos, alguns filhos em relação aos pais. Acha que o plantio de uma boa semente não precisa ter continuidade. E quando eu olho para esse texto é um texto muito claro. Porque ele está dizendo, nós não podemos nos cansar de fazer o que precisamos fazer. Nós não podemos nos cansar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E aí o texto diz que no tempo certo, diga tempo. E nós precisamos entender o tempo. No tempo certo nós colheremos. Mas esta colheita será uma realidade se nós não desanimarmos de fazer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos compreender, queridos, que muitas vezes a colheita não vem porque nós temos o tempo da colheita e aí nós paramos de plantar. E nós não temos uma vida de continuidade e por esta razão nós não colhemos. Por isso desse tema, quando a paixão acaba antes do fim. Entenda uma coisa, nós começamos esse ano falando muito sobre velocidade. Esse é o ano do 10 em 1, este é o ano que nós vamos ter velocidade, amém? Amém? Quantos aqui estão na velocidade? Todos estão velozes? Ok. A velocidade, queridos, é algo muito importante, nós precisamos ser velozes. Mas eu preciso também começar a compreender que os grandes desafios da vida estão fortemente ligados à prova de resistência. A velocidade é importante? É importante. Porém, eu preciso entender que alguns desafios na vida estão totalmente voltados para resistência. Diga, eu preciso ser resistente. Diga, eu preciso resistir. Uma pessoa só vai ter uma carreira sólida se ela tiver resistência. Se ela não for uma pessoa resistente, ela não vai ter uma carreira sólida. Porque ela vai começar e logo pelas primeiras dificuldades da vida, ela vai parar. Imagina, um empresário, para ser um grande empresário, ele precisa ter resistência. Porque ele vai enfrentar alguns momentos ruins, alguns desafios. Algumas pessoas acham que eu abro empresa um mês e no mesmo mês eu começo a faturar. Eu começo a ganhar, eu começo a ter retorno e não entende que você precisa de um tempo para que o retorno venha. Então, se não tiver resistência, essa pessoa não vai conseguir consolidar a sua empresa. Uma pessoa entra no emprego e acha que logo vai ser promovido e vai ganhar melhor. Não, você começa lá embaixo e aí você vai tendo resistência, você vai trabalhando com eficácia e você começa a crescer.
Então, queridos, para ter uma carreira sólida, eu preciso de resistência. Para que o meu casamento seja uma bênção, eu preciso de resistência. Quantos casamentos, queridos, terminam nos primeiros 2 anos? Algumas pessoas dizem que existe a crise dos 2, a crise dos 7, e tem gente que tem crise todo mês. Então pessoas falam que casamento tem crise. Se você não for uma pessoa resistente, seu casamento não vai prosperar, seu casamento não vai dar certo. Qual é a receita daqueles que estão casados há muito tempo? Resistência. Se você não tiver resistência, a sua família não vai ser uma família sólida, uma família abençoada, uma família forte. Se você não tiver resistência, a sua vida cristã não vai ser uma vida cristã crescente. Porque nos primeiros embates, nos primeiros momentos de dificuldade, você logo desiste. Quantas pessoas começaram bem na vida espiritual e de repente veio o esfriamento? E essas pessoas simplesmente se esfriaram. E se esfriaram por quê? Porque não tiveram resistência. Porque começaram achando que não, agora que eu sou de Jesus, agora vai ser legal. Agora eu vou ganhar um carro novo, agora eu troco de casa, agora não tem mais enfermidade, agora não tem mais luta nenhuma. E se esquece que a vida cristã é uma caminhada. Se esquece que a vida cristã nós temos desafios, que nós lutamos no mundo espiritual. Quantas pessoas começaram o seu chamado, o seu ministério e simplesmente desistiram porque não perceberam que a vida espiritual, eu preciso de ter resistência. Resistência para manter uma disciplina espiritual. Resistência para manter uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Resistência para ser uma pessoa que todos os dias entra na presença de Deus para orar, para ler a palavra, para ensinar a sua família. Não tem resistência. A grande verdade, queridos, que nós não podemos apenas dar um tiro de arrancada e parar depois. Nós não podemos simplesmente começar achando que a vida cristã é uma corrida de velocidade. Não, a vida cristã é uma vida de resistência. A caminhada nossa é uma caminhada de resistência. Não é um tirinho de 100 metros onde você sai correndo, mas quando passa os 100 metros logo você para. Quantas pessoas começaram assim, começaram a vida cristã numa velocidade tremenda. Não, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, olha para Deus, I love you, Jesus. Mas de repente veio as tempestades da vida e logo desistiu. Logo parou a sua caminhada cristã, logo desistiu do seu chamado, do seu ministério. Logo simplesmente pisou no freio, puxou o freio de mão e simplesmente estagnou. E eu quero nessa manhã declarar, queridos, que hoje Deus está te chamando para um novo nível. Vou falar de novo, hoje Deus está te chamando para um novo nível. Hoje Deus está te chamando para uma vida de comprometimento, a uma vida de responsabilidade, a uma vida onde você vai crescer em Deus e onde você vai entender a sua posição em Deus, mas um momento de resistência. Você precisa continuar. Diga, eu preciso continuar até o fim. Até chegar à recompensa. Nós não podemos ser pessoas que desistem no meio do caminho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 14. Olha o que Paulo fala. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir, diga resistir, ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquilo que Deus nos chama para fazer, queridos, não é qualquer coisa não. Deus nos chama a ter uma construção sólida, que resiste ao fogo, a construir algo sobre um alicerce, não sobre areia. Nós precisamos entender que o construtor, ele só receberá a recompensa se aquilo que ele construir simplesmente resistir. Então, queridos, não é só construir, mas é construir algo sólido. Não é só fazer, mas é fazer algo sólido. Não é só trabalhar para Deus de qualquer jeito, mas trabalhar de uma forma sólida, de uma forma que resiste. A mesma coisa o Senhor fala sobre frutos. O Senhor fala que nós precisamos fazer discípulos.
Mas esses discípulos precisam o quê? Diga permanecer. Diga permanecer. Então não é simplesmente fazer, mas é refazer algo que permaneça, que tenha alicerce, que tenha fundamento. E a minha pergunta para você hoje, meu irmão, aquilo que você está construindo, aquilo que você está fazendo, a sua caminhada, você está construindo em cima de um alicerce, ou você simplesmente está construindo de qualquer forma? O mundo hoje está muito focado na performance, na quantidade, na velocidade. Mas o que Deus se preocupa é com a resistência. O que Deus espera de mim e de você, que possamos ser pessoas resistentes, diga resistentes. E hoje você vai entender isso. Queridos, entenda uma coisa, tem coisas que chamam a nossa atenção, tem coisas que é muito legal, são coisas que aos nossos olhos parecem ser importantes. Mas tem coisas que não perduram, que não prevalecem, que não resistem ao tempo. Tem coisas que não resistem aos problemas, às críticas. Você já viu aquela pessoa que, quando recebe uma crítica, ele simplesmente desiste do seu chamado? Quando recebe uma crítica, ou quando passa por uma adversidade, simplesmente desiste daquilo que está fazendo? Nós precisamos começar a construir algo sólido. E uma das coisas que eu descobri, queridos, que a chave numa prova de resistência, já que estamos falando de resistência, é a nossa mente. Diga, a chave da resistência é a nossa mente. Você precisa decidir que não vai parar. Diga, eu preciso decidir que não vai parar. Olha para o teu irmão e fala, decida que você não vai parar. Irmãos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos decidir. Eu preciso decidir que eu não vou parar, mas que eu vou até o final. Porque a vida é uma prova de resistência. Esses dias, eu estava na academia, mas eu cheguei cansado naquela manhã. E a minha personal começou a dar alguns exercícios, e alguns exercícios eu falei, gente, eu não vou fazer. Está difícil. E ela, não, vai e faz. E às vezes, quando eu pensava em parar, a minha mente começava a trabalhar e falar, não desista. E conforme a minha mente começou a trabalhar, eu não desistia, eu ia até o final. O que é isso? É uma decisão, eu preciso decidir que eu não vou parar. Eu preciso tomar a decisão. Quantas vezes, queridos, eu pensava, não dá. Eu brinco com a Solange, eu falo, gente, eu vou para a academia, não é porque gosto não, eu vou por obrigação. Mas a minha mente, ela já se condicionou, não, você tem que ir, pronto, acabou, gostando ou não, faça. Agora, você acha que eu estou morrendo de amores pela academia? De vez em quando a Solange grava um vídeo, dá sorriso, eu falei, dá sorriso, que jeito? Estou aqui suando, estou cansado, o negócio está complicado, você quer que eu fique sorrindo ainda? Ai, sorriu não, mas eu estou lá. Levanto de manhã, você acha que eu tenho vontade? Não tenho não, mas eu vou. Porque a mente me leva a resistir, eu decidi que eu vou. Esses dias eu comecei a inventar uma história para a Solange e falei assim, nós vamos dispensar a nossa personal. E ela, não, eu vou dispensar. O que é isso? Pagar para sofrer, gente? Sério, pagar para alguém ficar pegando no teu pé. Eu falo assim, aquela mulher não é personal não, que ela é carrasca. E ainda tem que pagar. E cheguei para ela e falei, essa semana é a última semana. E aí sentando, fazendo um exercício, era o último dia. E ela toda animada, vai lá, pega aí. Eu falei, pego nada. De vez em quando ela me chama assim, eu estou lá cansado, já fiz um monte de exercício, estou cansado, sentado, ela vem e cai, oi, tudo bem? Eu falo assim, você não dá nem meia hora nos intervalos de cada exercício, gente. Não conta não, esse negócio de 30 segundos é pouco demais, já tenho a mais, já passei dos 50. Quem tem 20 anos, tudo bem, é 30 segundos, mas quem passou de 50 é meia hora. Intervalo de cada exercício. Mas aí eu olhei e falei assim, não, isso aí é pegada minha. Olhei para ela e falei assim, não, vamos continuar. Eu vou continuar pagando para sofrer. Mas eu vou fazer. O que é isso? É mente. Queridos, entenda uma coisa, nós precisamos decidir que nós não vamos parar. Eu e a Solange esse ano fechamos 31 anos de casado. Aí você olha, queridos, para alguns casamentos que 2 aninhos já falam, não dá mais não aguento não. Você tem que decidir.
Você tem que decidir que você vai continuar casado, independente das tempestades, das lutas, decida. Eu fico olhando para Joaquina e o Fued. Joaquina, você é uma santa, você aguenta o Fued quase 60 anos. Sério? E o Fued também aguenta a Joaquina quase 60 anos, mas decidiram. Gente, decidiram ficar casados, é decisão. Eu preciso decidir que eu não vou desistir. O que leva uma pessoa a ficar casada 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos é decisão. É decidir que eu não vou parar, é decidir que eu não vou simplesmente jogar meu casamento para o alto. Nós precisamos ser pessoas que decidem. E a decisão começa na nossa mente. Queridos, entenda uma coisa. Eu tenho 55 anos de idade, parece 30, mas é 55. E queridos, fazem 55 anos que eu venho na igreja, que eu me converti, que eu sou do Senhor e que eu não abandonei a igreja e que eu estou na caminhada cristã. Mas de vez em quando eu encontro pessoas que simplesmente estão na caminhada cristã e falam, não, eu vou desistir. Eu vou parar, não, esse negócio de ser crente, eu vou parar. Entenda uma coisa, queridos, eu decidi que vida que eu quero seguir, que o Senhor é o Senhor da minha vida, então foi uma decisão. Comecei, minha mãe me trouxe, eu nasci no hospital, minha mãe me trouxe para a igreja, há 55 anos, na mesma igreja, 55 anos servindo ao Senhor. Eu não me lembro o dia que eu levantei e falei assim, hoje eu não vou na igreja porque eu não estou afim, nunca. Aí você fala assim, não, pô, você tem carro agora, mas eu vim a pé. 55 anos. A Solange tem 40 anos de conversão. E eu vou dar um testemunho que eu vejo dentro da minha casa, não é para ficar elogiando ela não, mas eu nunca vi essa mulher acordar e falar assim, hoje eu não estou bem com Deus, por isso eu não vou mais ser cristã. Nunca. Ela se converteu na festa da pipoca 40 anos atrás, festa da pipoca, olha o nome. Há 40 anos atrás, e eu nunca ouvi dos lábios dela qualquer palavra de desistência. Ou qualquer palavra de falar assim, não quero mais servir a Deus, nunca. O que é isso? É uma decisão. E se eu parar aqui e começar a perguntar para algumas pessoas, queridos, alguns vão dizer, não, eu tenho 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida cristã. Isso são pessoas que não desistem. São pessoas que estão determinadas, que vão até o fim. E quando eu falo da Solange, a mesma paixão de 40 anos atrás é de hoje. E olha que essa mulher já se converteu no reteté, eu era tradicional, mas quando ela se converteu, essa mulher já se converteu numa igreja tradicional, porque éramos tradicionais buscando fogo. E quantas provas de fogo ela passou, porque nós chegamos para ela, para com esse negócio, você está inventando moda. Para com esse negócio. Ela já gostava das vigílias, das reuniões de oração, já gostava dessas coisas, mas ela passou até por resistências dentro da igreja e continuou firme. Então nós precisamos parar e começar a perguntar, queridos, será que realmente nós somos pessoas resistentes? Esse ano, queridos, eu faço em outubro 29 anos de ministério. Quantos pastores eu vejo por aí dizendo, não, eu vou abandonar o ministério, eu vou abandonar o chamado. Nunca passou pela minha cabeça abandonar o chamado, mas eu acho que ser chamado por Deus é um privilégio. É privilégio servir a Deus, que alegria, o ano que vem nós vamos fazer uma festa, porque vai ser a festa dos 30. 30 anos, nunca desisti da minha caminhada, do meu chamado, porque eu sei que a vida cristã é uma vida de resistência. Então nós precisamos parar e começarmos a perguntar, será que eu sou uma pessoa resistente? Durante a pandemia nós fizemos 2 anos de live, todos os dias, sem falhar um dia, live todos os dias, pastoreando a igreja, não desistimos nem um dia sequer. O que faz uma pessoa, queridos, sair das drogas e permanecer fora das drogas? É a resistência, é a decisão, é a convicção, é a paixão.
Quantas vezes, queridos, nós entramos em um ministério e nós desistimos, nos tornamos líderes de um PG e vem as dificuldades e desistimos. Entramos em um discipulado e desistimos. Começamos a nossa vida cristã e ao invés de crescer, nós regredimos. Nós precisamos começar a decidir onde nós queremos chegar. Esta vela, ela precisa queimar até o fim. Diga, a vela tem que queimar até o fim. Mas, meu irmão, tem que queimar na mesma pegada. Você só pode crescer, você não pode retroceder, você não pode simplesmente diminuir a constância, não. A constância, ela precisa aumentar a decisão, a determinação, ela precisa aumentar. O desejo de fazer a obra de Deus precisa aumentar. O desejo de fazer o que Deus me chamou para fazer precisa aumentar. Eu preciso ser uma pessoa decidida. Sabe o que eu aprendi ao longo desta caminhada cristã? Eu aprendi que quando o preço fica alto demais, é porque a paixão diminuiu. Olha aqui para mim. Quando é pesado para você vir na igreja, é porque a paixão diminuiu. Quando é pesado para você ser líder na casa de Deus, é porque a paixão diminuiu. Quando se torna pesado demais você fazer parte de um grupo de discipulado, é porque a paixão diminuiu. Quando se torna pesado demais fazer alguma coisa para Deus e começam a reclamar, a murmurar, é porque a paixão diminuiu. Uma pessoa apaixonada, ela vai até o final. Uma pessoa apaixonada, e essa paixão, não estou dizendo de uma paixão porque toda paixão tem um prazo de validade. Mas eu preciso de uma paixão constante, eu preciso de uma paixão que me leva até o fim. E quando eu uso esse termo paixão, queridos, porque uma pessoa apaixonada, ela enfrenta desafios. Eu me lembro, queridos, quando eu comecei a namorar a Solange, eu carregava essa mulher no cano ou na garupa da bicicleta. Eu subia a rua 20, suando, e ela falando para mim, tá pesado? Tá não, estava lá morrendo. Mas eu estava lá. Porque eu estava apaixonado por essa mulher. Eu não queria que ela estragasse os pezinhos pisando na rua 20. Então, carregava ela na bicicleta. Era o que eu tinha. Ah, apóstolo, mas espera aí, por que bicicleta? Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma moto, gente, nem uma mobilete. Então, o que nós andávamos? De bicicleta. Uma pessoa apaixonada, ela fala assim, não, se eu casar com você, eu moro até debaixo da ponte. Já viu pessoas assim, não, qualquer coisa. Porque a paixão nos move a queimar pela pessoa. A paixão nos move a fazer loucuras pela pessoa. Mas a paixão, ela passa. Mas a paixão, quando eu estou apaixonado por Deus, pela obra de Deus, essa paixão não pode parar. Ela precisa queimar até o fim. Ela precisa ir até o fim. E eu preciso ter resistência. Diga resistência. Diga eu preciso ter resistência. Porém, uma das coisas que eu preciso entender é que as coisas mudam quando nós vivemos um processo mais longo. O processo longo exige mais de nós, queridos, e eu volto a dizer, a vida cristã não é um tiro, mas a vida cristã é uma caminhada longa. E eu preciso estar determinado que eu vou prosseguir. Porque a tendência natural, o sentimento de novidade passa. A rotina ou a falta dela se solidificam. Eu preciso entender que as coisas parecem que não mudam às vezes quando eu começo numa pegada mais longa. Mas eu preciso entender o poder do posicionamento. Diga poder do posicionamento. Eu preciso estar posicionado em Cristo. Eu preciso entender qual é o chamado que Deus tem para a minha vida. E eu preciso perseguir até o fim. Eu preciso caminhar até o fim. Eu preciso entender o tempo. Eu preciso entender onde eu estou. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Uma pessoa posicionada, ela sabe onde estar e onde não deve estar. Olha, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Jesus, aqui em João capítulo 7. Jesus, ele sabia muito bem disso. Jesus era uma pessoa posicionada e ele sabia qual era a sua missão. Ele veio na terra fazer o quê? Por isso ele entendia o tempo. Eu quero que você saia daqui nesta manhã entendendo qual é o tempo de Deus para a sua vida. Vamos ler esse texto, são 10 versículos, mas eu vou ler muito rápido.
João 7, de 1 a 10, diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali alguns judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Vocês à festa, eu não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a Galileia, subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Porque muitas vezes, queridos, parece que a paixão acaba. Porque muitas vezes parece que a paixão, essa vela começa a diminuir, o fogo começa a diminuir. Porque muitas vezes nós não entendemos o projeto de Deus, o plano de Deus, o tempo de Deus. Nós terminamos uma campanha de 40 dias de milagres, 40 dias de propósito. E durante esses 40 dias, qual foi a missão? Foi compreendermos o propósito de Deus para nós. Compreendermos o tempo de Deus. Quando você olha para esse texto, a grande pergunta é: eu devo ficar na Judéia ou Galileia? Eu devo permanecer na Galileia ou eu devo ir para a Judéia? Os irmãos de Jesus, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, não faz sentido o Senhor permanecer aqui. Não faz sentido você permanecer na Galileia, você precisa ir para a Judéia. Aqueles olharam para Jesus e disseram: olha, para você ser reconhecido publicamente, você deve ir para a Judéia, você deve ir para Jerusalém, você não deve permanecer aqui. A grande verdade, queridos, existe um contraste muito grande entre a visão do homem e a vontade de Deus. E aqui nós começamos a entender isso. Então aqueles começam a dizer: olha, todos que querem ser reconhecidos publicamente devem ir para a Judéia. Primeira coisa, a visão equivocada. Porque muitas vezes, queridos, o fogo apaga. Porque muitas vezes nós começamos bem a caminhada cristã e simplesmente diminui a pegada, diminui a velocidade, diminui o tempo. Nós desistimos de algumas coisas. Porque muitas vezes nós não compreendemos o que Deus deseja para nós. Se nós entendermos, queridos, o desejo de Deus para nós como igreja, nós vamos caminhar na mesma velocidade. E a vida cristã precisa se tornar uma crescente. A vida cristã precisa se tornar uma vida de responsabilidade. Nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos entender o que Deus deseja de nós. Mas muitas vezes, queridos, a visão humana, ela quer dizer onde nós devemos estar neste momento. Tem muitas pessoas que não sabem se devem permanecer aqui ou não, onde deve estar, não sabe. Não sabe do chamado de Deus para a sua vida. E por essa razão essas pessoas estão amedrontadas, elas estão desistidas, elas não percorrem, elas não caminham, elas não vão adiante. Mas quando você olha para Jesus, Jesus ele sabia qual era o tempo certo. Jesus olha para os seus irmãos e ele disse: olha, não é o momento de eu ainda ir para a Judéia. Não é o momento, tem a festa, vá para a festa. Mas eu vou permanecer aqui, porque ainda não chegou o meu tempo. Ainda não chegou a minha hora. Eu preciso entender qual é o tempo que eu preciso, que Deus quer para a minha vida. Eu preciso compreender que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E às vezes nós estamos desistidos, nós estamos numa caminhada cristã, mas desistidos porque nós achamos que Deus não faz o que eu preciso. Nós achamos que Deus não dá aquilo que eu busco. Nós achamos que a nossa oração é uma oração simplesmente vazia. Nós achamos que trabalhamos tanto para Deus, mas eu não vejo resultado. Entenda, o tempo de Deus chegará na sua vida. O tempo da honra chegará na sua vida. Para os irmãos de Jesus, estar na Galileia era não ser reconhecido. Ser reconhecido era estar na Judéia. E às vezes é isso que acontece.
Não, olha, quando a igreja tiver, ou quando a cidade for, ou quando as coisas mudarem, eu começo a servir a Deus. Não, Deus quer que você sirva na Galileia. Deus quer que você sirva agora, onde você está, que você seja bênção, que você seja instrumento de poder, que você deixe esse fogo, essa vela queimar e que ela não apague. Você não pode desistir dessa caminhada cristã, você não pode desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos líderes de PGs desistiram ao longo da caminhada? E por que você desistiu? Quantos discipuladores desistiram? Quantas pessoas começaram uma corrida cristã, mas simplesmente pararam? Quantas pessoas estão na igreja, mas essas pessoas estão simplesmente sentadas, vendo o tempo passar? Mas eu quero te dizer, Deus quer te usar agora, Deus quer te usar hoje, Deus quer que você se desperte agora, Deus quer que você se levante agora, porque chegará o tempo da honra, mas o tempo da honra primeiro nos leva a passar por um processo. Jesus compreendia isso, Jesus estava olhando e dizendo, não é a hora. Mas os irmãos de Jesus dizendo, olha, Jesus, vai lá para a Judéia, Jesus vai mostrar quem o Senhor é, vai mostrar que o Senhor faz, que você faz milagres. Mas não é chegado o momento. Na hora eu irei. Uma das coisas que eu preciso começar a fazer o que Deus me chamou para fazer com paixão, com amor. Eu preciso ser desafiado para fazer o que Deus colocou em minhas mãos. Eu preciso ser desafiado para fazer, é o ministério, é trabalho, é PG. Eu preciso estar motivado. Hoje Deus quer que você esteja motivado, meu irmão. Nós precisamos ter devoção naquilo que fazemos, porque muitos perderam a devoção, muitos estão cansados. Muitos estão desistidos, muitos estão desanimados, mas eu quero dizer que agora não é hora de você pendurar a chuteira, meu irmão. Agora não é hora de você parar, agora não é hora de você retroceder, agora é hora de você avançar, é hora de você ganhar, é hora de você se levantar como profeta nessa nação, é hora de você começar a falar para Deus que você está à disposição, é hora de você começar a viver o chamado de Deus na sua vida. De vez em quando eu me deparo com pessoas dizendo, olha, esse ano vai ser o ano sabático. E eu não entendo essa frase. Esse é um ano que eu vou parar, eu vou cuidar só da minha vida. Mas na verdade, meu irmão, a vida toda você cuidou só da sua vida. A vida toda você cuidou só de você, a vida toda. Não é hora de você parar, não, mas é hora de você começar a ser bênção na vida de pessoas. É hora de você continuar o chamado de Deus. Cadê aquela motivação? Cadê aquela devoção? Cadê aquele ritmo que você estava constante? Deixa eu perguntar uma coisa. Cadê seus vídeos, meu irmão? Parou por quê? A única pessoa que eu percebo que não parou os vídeos aqui é o Claudinei. Claudinei, todo dia eu recebo os vídeos dele. Mas eu te pergunto, por que você parou? Por que você deixou essa caminhada onde você começou a se colocar na internet, nas redes sociais, para ser bênção na vida das pessoas? É assim, o ser humano tem a tendência de começar bem, mas chega um determinado momento para. Tudo isso é falta de um posicionamento, é falta de entender onde você deve estar e o que você deve fazer. Jesus, ele tinha clareza, por mais que os seus irmãos estavam dizendo, vá para a Judéia, Jesus sabia onde ele deveria estar e quando ele deveria estar. E hoje eu quero dizer, Deus te colocou aqui por um propósito. E se você está aqui, Deus quer te usar hoje, neste lugar. Primeira coisa, eu preciso entender que o tempo pertence a Deus. Verso 4 e 5, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. O teste da resistência é o tempo. Olha aqui para mim. O teste da resistência é o tempo. O tempo revela se você é resistente ou não. O tempo revela se você é persistente ou não. Se você é resistente ou não. É o que eu falei. 31 anos de casado, o tempo revela a nossa resistência. 50 anos de ministério, o tempo revela. Talvez você olhe para mim e fale assim, não, é porque você é o pastor da igreja. Não foi a vida toda que eu fui pastor, queridos.
Mas eu sempre estive disposto. Eu sempre trabalhei fazendo a obra de Deus. Eu sempre me ofereci. Então o tempo, ele revela se somos resistentes ou não. Então a primeira pergunta que eu quero que você faça para você: você é resistente? Então eu quero que você volte lá atrás e quero que você pense: qual tem sido a sua progressão? Ou será que você é aquele que simplesmente falou: não, eu tô desistido, esse ano não vou fazer nada, não quero PG, não quero ministério, não quero trabalho, vou vir assistir o culto de vez em quando, é isso que eu quero. Qual é a sua resistência ao tempo? Você tem sido uma pessoa que tem crescido em Deus? Ou você simplesmente está naquela vibe: não, eu tô desanimado. Querido, tem coisa que não entra no meu espírito. O crente falar que está desanimado, depois vir na igreja e cantar: tu és bom, bom, bom. E depois sai daqui: não, eu estou desanimado. Meu irmão, para com isso. Você não tem motivo para estar desanimado. Após você não sabe o que eu passo dentro de casa, meu irmão, nem você sabe o que eu passo. No dia a dia, as lutas, as batalhas, o detalhe é o seguinte: uma pessoa resistente, ela é resistente às tempestades. Ela é resistente às batalhas, às lutas, às críticas, às afrontas, às perseguições. Olha para os crentes do passado, irmãos. Será que nós somos resistentes como os crentes do passado? Olha para os apóstolos, como eles morreram, mas não desistiram, se tornaram homens resistentes. Nem sempre Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça, nem sempre Ele vai fazer no tempo que eu quero que Ele faça, nem sempre Ele vai me dar o que eu quero que Ele me dê, mas a minha resistência, ela é provada pelo tempo. Diga: a minha resistência é provada pelo tempo. Segundo, a vontade de Deus sempre será a melhor. Verso 8 e 9: vão vocês à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Às vezes nós não entendemos o tempo, mas às vezes também nós não entendemos o propósito. Nós vamos diante de Deus com uma visão tão medíocre, tão pequena, e quando Deus olha para você, Deus fala: onde eu quero te colocar é no lugar de honra. O que eu quero fazer na sua vida é algo muito maior do que aquilo que você pensa ou naquilo que você espera. A única coisa, você precisa entender o tempo. Tem muitas coisas da nossa vida que é um teste, Deus nos testa para poder verificar o que está dentro de nós, para ver o nosso caráter, para ver a nossa maturidade, para ver a nossa consistência, para ver se nós estamos preparados ou não, porque Deus está preocupado com a continuidade, com a resistência, querido. Deus, Ele quer levantar homens e mulheres que vão até o fim, homens e mulheres apaixonados, que não deixa esta vela apagar, mas homens e mulheres que estão posicionados nele, homens e mulheres que sabem o tempo, que sabem a estação, que sabem a fase, que sabem o que está vivendo, mas sabe quem é Deus. Diga: eu sei quem é Deus. Nós precisamos saber. João 7,10 diz: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Entenda uma coisa: longas esperas exigem grandes convicções. Longas esperas exigem uma grande convicção. Nós precisamos entender que enquanto Jesus não voltar, ou enquanto nós não formos recolhidos dessa terra, existe um projeto de Deus. E esse projeto eu preciso estar firmado nele, e eu não posso desistir. Eu não posso me cansar. Irmãos, não se canse. Apóstolo, mas eu estou tão cansado, a vida é tão difícil. Meu irmão, não é tempo do ano sabático. É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para Deus. Não é tempo, meu irmão, de você viver uma desistência, mas é tempo de você fazer o que Deus te chamou para fazer. Isaías 40, 29 e verso 30 e o verso 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem. Talvez você está vivendo essa verdade inicial. Talvez você é aquele que está exausto, você é aquele que está tropeçando, você é aquele que está caindo. Mas tudo isso, queridos, é porque você perdeu o posicionamento. Porque o verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então talvez você esteja dizendo: apóstolo, mas eu estou cansado, apóstolo, a minha vela está apagando, a paixão parece que foi, tudo hoje é pesado, vir no culto é pesado, ir no PG é pesado, tocar no ministério é pesado, fazer a obra de Deus é pesado, tudo é pesado. Talvez é porque você é como os jovens que estão cansados, exaustos, é como os moços que estão tropeçando e caindo, mas isso não é para filhos de Deus, isso não é para aqueles que têm o posicionamento em Deus, aqueles que esperam em Deus, porque o texto está dizendo: mas aqueles que esperam, esperam em quem? Esperam no Senhor. Então diga: eu espero em Deus. Mas diga bem forte: eu espero em Deus. Diga mais forte: eu espero em Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o dia que o Senhor está trazendo um renovo para você. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo: saia desse marasmo, saia desse cansaço, saia dessa vidinha medíocre, saia desse momento de desânimo. Para com esse negócio de falar que você está cansado, para de falar que você está desanimado. Não, eu espero no Senhor, eu espero no Senhor, eu espero no Senhor, eu estou posicionado no Senhor, eu estou posicionado nesta verdade, eu estou posicionado nesta promessa, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Meu irmão, receba nesta manhã renovo de Deus, força de Deus, receba nesta manhã. Levante as mãos e comece a estar fortalecido no Senhor agora. Comece a ser fortalecido no Senhor, que a sua esperança se renove nele. Voe, meu irmão, bem alto como águias, corra e não fique exausto, ande, mas não se canse, porque esses são aqueles que estão posicionados em Deus, esses são aqueles que não desistem, esses são aqueles que não retrocedem. Ministério de Louvor pode vir aqui no altar. Esses são aqueles que sabem do seu chamado, sabe porque Deus te chamou, sabe onde Deus te colocou. Esses são aqueles que não desistem. Diga: eu não vou desistir. Diga mais forte: eu não vou desistir. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Por que a vida está tão difícil, está tão pesada? Está pesada porque você quer carregar o fardo, você quer carregar a carga que o Senhor diz: olha, lance sobre mim, venha a mim, entregue a mim, eu lhes darei descanso. Olha o que diz Isaías 55:3: escutem-me e venham a mim, preste atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Ah, quantos querem viver esta promessa? Esta manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de posicionamento, é uma manhã onde nós vamos parar com esse discurso derrotista, de fracasso, esse discurso que eu estou cansado, esse discurso do ano sabático, esse discurso que não dá mais. Nós vamos parar com isso, mas esse é o momento que nós estamos sendo testados pelo tempo, a prova de resistência, que nós vamos nos levantar em Deus. Apóstolo, passando por lutas dentro de casa, meu irmão, entregue esse fardo, essa carga para Deus. Eu estou passando por lutas financeiras, entrega essa carga para Deus. Eu estou passando por uma luta emocional, entrega essa carga a Deus. Mas não desista, continue, caminhe, comece a viver o que Deus tem para a sua vida. Para, meu irmão, de ser uma pessoa derrotista, para de ser uma pessoa com discurso fracassado. Seja um cristão maduro, que está crescendo em Deus. Que você hoje se posicione, fique de pé no seu lugar. Eu quero que você comece a orar, eu quero que você comece a falar com Deus agora. Não sei como você entrou aqui, meu irmão.
Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são as cargas que você tem carregado. Mas o Senhor está dizendo que essa carga você não precisa carregar. Lance sobre Ele, entregue para Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai carregar essa carga, esse fardo. Começa a ter uma mudança de vida, começa a ter um posicionamento em Deus, começa a se levantar no Senhor, começa a orar e começa a dizer: Senhor, a minha paixão não vai acabar antes do fim, não vai não, porque essa paixão vai ser transformada em amor, e o amor jamais desiste, o amor jamais se acaba. A Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A paixão, quando é transformada em amor, esse amor perdura para sempre, este amor não acaba. Essa devoção, essa vontade tem que queimar dentro de nós, essa vontade de fazer a obra de Deus tem que queimar dentro de nós, essa vontade de entrar na presença de Deus tem que queimar dentro de nós, essa vontade de entrar num lugar de intimidade com Deus tem que queimar dentro de nós, a saudade do céu tem que queimar dentro de nós, precisa queimar dentro de nós. Ah, meu irmão, nós temos perdido o posicionamento, nós temos perdido a posição, o lugar que Deus nos colocou, lugar de honra, nós temos perdido isso. Por isso comece a clamar a Deus agora, comece a dizer: Pai, eu entendi essa palavra, Pai, a minha paixão não vai acabar, mas vai ser transformada em amor, e eu vou até o fim, não vou desistir, não vou abandonar, não vou sair da Tua presença, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, eu vou cumprir a Tua vontade, o Teu propósito. Vai clamando, vai orando, meu irmão, em nome de Jesus.